aula já está disponível no YouTube da ABPMP Brasil e hoje ela finaliza o capítulo, né? Ju, sucesso aí para você, como já foi na vez passada. Bora lá. Bom, boa noite. Eu acredito, quem está aqui, acho que estava na semana passada, né? Para me apresentar aqui novamente, né? Eu sou Juliana, sou carioca, do Rio de Janeiro, gestora aqui da regional da BPMP no Rio, junto aqui com o time. Ju, Oi, não tá tá no na mundo? apresentação, tá no vídeo. Não, é que o vídeo vai ser o primeiro. Ah, perfeito. Obrigada. E então, compartilhei um pouquinho numa parte, a gente estava numa parte mais teórica, e agora a gente vai para uma parte mais essa sopa de letrinhas de TI, né? Aqui contar um pouquinho e a gente vê esses links com a nossa realidade, como que isso se encaixa nos processos e no nosso dia a dia. Eu vou colocar aqui um vídeo, né, um desenho do Jetson, né, que já trazia bastantes realidades do que a gente já vivencia hoje sobre. E aí a moça ela vai aqui até fazendo uma comparação, contando, né, assim, como que é o que foi, o que o desenho já vislumbrava, né, e o que acontece já hoje em dia. Então aí depois a gente dá para a gente ter bem uma troca, enfim, e conversar e ver os insights aí em relação a isso. Me digam, por favor, se vocês estão. Família no futuro. Com tudo que E aí, vou aumentar aqui. lançado em 1962, Tá ok, o né? clássico Tirar desenho meu animado Os Jetsons Tira meu mostrava som. como seria a vida de uma família no futuro. Estamos te Com tudo ouvindo. que E ouvindo o vídeo também. iam trazer. Bem, ainda falta um pouco até chegarmos à época retratada no desenho. Mas muita coisa comum na rotina dos Jetsons já virou realidade em 2020. Então, conheça 12 previsões que passaram no desenho e se tornaram realidade de uma forma parcial ou total. Vem conhecer comigo! Sabe o seu relógio inteligente que estava lá? Esteiras rolantes em todo lugar? Também já tinha. E o robô que cuida de tudo na casa? Bem, ainda não chegamos a tanto, mas os aspiradores robôs já são um adianto para nós. Olha só, smartwatch. Era bastante comum para George, Jane ou os outros adultos do desenho se comunicarem usando o seu relógio de pulso, que tinham funções muito mais complexas do que apenas mostrar as horas. Parece bastante familiar com os tão cobiçados smartwatches de hoje em dia, não é mesmo? E as chamadas de vídeo? As próprias chamadas de vídeo pareciam algo assim incrivelmente tecnológico para quem assistia os desenhos na época. Imagina só você ver com quem está falando. Hoje isso soa tão natural, tão normal com as chamadas de vídeos dos nossos celulares e computadores. Do Skype ao WhatsApp, vários programas já têm essa funcionalidade. TVs de tela plana. As televisões eram frequentemente mostradas no seriado e mesmo que algumas delas parecessem muito com aparelhos de tubo, chama a atenção como eles previram a evolução tecnológica dos televisores ao mostrar telas planas e gigantes, como as que estão se popularizando atualmente. E o tablet? Em vez de abrir um jornal para saber as novidades, George Jetson se sentava diante de uma tela e lia as notícias. E vez ou outra essa tela trazia imagens em movimento, um jeito bastante interativo de ler, como em um tablet. Será que ele também encontrava tempo para brigar com os desconhecidos nas caixas de comentários? Esteiras rolantes. Chamava bastante a atenção a ideia de existir uma esteira que levava você para lá e para cá, sem precisar gastar solas de sapato ao andar na rua. Em alguns lugares já encontramos isso, como em aeroportos e estações de metrô. Câmaras de bronzeamento. No futuro, as pessoas, principalmente as ricas, teriam bem pouco tempo para tomar sol
Por isso inventaram lugares próprios para que você se bronzeasse artificialmente. Só precisavam avisar o pessoal do seriado que pode ser perigoso recorrer a esse método, conforme estamos descobrindo agora no presente. Viagens para a Lua. Segundo os Jetsons, ir para a Lua era como ir para casa da praia. O menino Elroy ia quase sempre com seus colegas escoteiros. É curioso pensar que quando o desenho foi lançado, a humanidade ainda não havia pisado na Lua, mas hoje em dia começa até mesmo a estudar e oferecer voos de turismo para o satélite. Você iria? Próximo, máquina de comida instantânea. A ideia de chegar em casa, apertar um botão e um aparelho fazer uma comida rapidamente para a família toda é um sonho. Já experimentamos parte disso com as comidas pré-aquecidas e o forno micro-ondas, mas graças à tecnologia de impressoras orgânicas 3D, isso tem melhorado. Já existe até mesmo um restaurante dedicado à cozinha feita em máquinas como essas, como a Rede Food Inc. Tem também o assistente pessoal. No desenho, o pequeno Elroy tinha um computador que ajudava com o dever de casa, respondendo a perguntas matemáticas. Ele falava o problema e a máquina respondia. Hoje em dia temos assistentes de voz como o Google Assistente, que também faz isso, né? Além de aplicativos que podem solucionar problemas matemáticos usando a câmera do celular. Já viu? Mais um para você. Esteira canina. Donos de cães sem tempo para se exercitar optam por usar esteiras caninas para ajudar a manter seus bichinhos ativos, coisa que George fazia em companhia do seu cachorro, o famoso Astro. Despertadores com comando de voz. George sofria nas mãos do seu despertador que insistia em acordar. Era normal vê-lo discutir com o aparelho que respondia a seus comandos de voz, coisa que parecia algo inimaginável na década de 1960, mas eles já existem. Robô que limpa a casa. Rose, a empregada robô da família, era muito mais do que apenas uma máquina de limpar o chão. Ela também cozinhava e ajudava os personagens a se vestirem. Em 2020, existem uma série de robôs de várias funções, inclusive os de limpar a casa, como a Rose. Será que esse robô é tão eficiente ao tirar a poeira do chão quanto a empregada dos Jetsons? Você já assistiu esse desenho? Eu assisti. Não sou tão velha assim, mas eu assisti. Deixe nos comentários uma outra previsão. Pronto, né? Vamos lá, voltar aqui para a apresentação, olhar aqui para vocês. Só um complemento, Ju. Tem previsão para quem tiver dinheiro, né? De hotel espacial em 2027. Então, aí quem quiser, né, fazer turismo no espaço, 2027 já vai poder. Caramba, isso aí eu não sabia. Verdade, né? Sim. Quem diria, né? Essa facilidade hoje em dia, né? Então, assim, eu trouxe esse vídeo, assim, logo de cara, porque já é uma abertura, assim, na mente, né? Assim, há quantos anos atrás, né, cientistas e as pessoas já pensavam em coisas que poderiam, tipo, vir a acontecer. E acho que e não se limitaram, né? Porque como era um desenho, né? Então, assim, não se limitaram ali na criatividade, no que poderia vir. E muitas vezes a gente se limita, né? No nosso ali trabalho, no nosso dia a dia, ali na inovação, né? Então para provocar isso mesmo assim na gente, né? A questão da nossa visão. E, assim, por que que o Ciboc... Bom, entrou aqui gente nova, vou me apresentar aqui novamente, rápido, né? Assim, uma boa noite para vocês que chegaram aqui no meio do vídeo. A gente estava conversando aqui sobre a segunda parte do capítulo 8 de Tecnologia e Transformação. Hoje eu vou trazer bastante alguns
nomes, né, de tecnologias. Vou tentar mostrar como que elas se aplicam no nosso dia a dia. E aí vou ficar aí a ajuda de vocês aí também, de comentando no chat, abrindo o microfone, porque é legal a gente tentar perceber o que aquilo está já incorporado, assim, já acontece ou no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso dia a dia, né? E, bom, sou Juliana, sou da ABPMP do Rio de Janeiro, sou como gestora do regional, sou carioca, flamenguista, feliz aí agora com, né, o time aí ganhando tudo, né? Só perdemos aí o último, né, pro Corinthians, né? Fazer o quê? Não tem como ser feliz o tempo inteiro, né? É... boa noite, Karim. E aí, eu vou complementar, então, aqui com vocês, então, um pouco desses assuntos. Por que que o CIBOC, nessa revisão, ele trouxe bastante coisa sobre tecnologia, né? Porque antes a gente falava só sobre BPMS, né? E agora ele traz um conceito novo do IBPMS, que é... antes eu queria fazer essa pergunta aqui, mas aí eu passo aqui no chat aqui com vocês. Que é um integrador, né, de todas, a parte de todas as tecnologias que podem vir a apoiar uma melhoria ali, a melhoria de processo, né, ali em relação. Então, a gente vai falar de várias tecnologias emergentes, né, das novas tecnologias, que já acontecem no nosso dia a dia, que já acontecem nos nossos processos. E como que elas interferem, né? Como que, por exemplo, quando a gente vê ali a parte de um relógio ou de um robô para limpar a casa, isso tudo é o quê? Uma otimização do nosso dia a dia, uma comunicação. Essas tecnologias, elas vão otimizar o nosso tempo, otimizar o nosso custo, melhorar isso, e elas vão o quê? Disparando eventos para que a próxima tarefa seja realizada naquele processo. Então, às vezes, no próprio aplicativo, a gente vai falar aqui sobre Deep Learning, sobre reconhecimento facial. Então, quando a gente faz aquele reconhecimento facial no celular, aquilo ali, ela vai fazer o quê? Ela dispara uma próxima tarefa, né, que vai acontecer ali no processo. Então, essas tecnologias, elas estão incluídas nos processos, né? Então, cabe a gente, analistas de processos, que trabalhamos com isso, entender, saber como funciona, pelo menos ter uma ideia do que acontece, o que tem de inovação, o que está rolando por aí, para ver como que isso interfere no processo, como que isso complementa, saber pelo menos o que tem, né? A gente não precisa ser nenhum expert aí de tecnologia, da área de TI, cada um na sua casinha, né? Cada um especialista na sua casinha. Mas de saber o que acontece, né? O que a gente tem de novo, o que está rolando por aí, que está impactando e melhorando aí os processos, né? E vocês veem que não para, né? A gente mostrei aqui o desenho que tinha, né, a parte já do relógio, da TV, de reuniões virtuais. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, olha quanto que essa melhoria, né, assim, esse conhecimento podendo chegar a vários outros locais. A gente não teve o nosso deslocamento de trânsito, se fosse presencial, né? Então, toda essa otimização para que isso aconteceu, né, devido, né, assim, à pandemia, as questões, isso agilizou e otimizou toda essa mudança no processo de trabalho, né? Sei lá, acho que em 2019, alguma coisa assim, começou-se algum papo, algum assunto de fazer um home office, colocar algumas pessoas específicas. Nossa, ninguém queria aquilo, ninguém queria fazer parte dessa experiência, nenhum gestor queria liberar o profissional, nem a gente queria fazer parte, porque a gente achava que era impossível, que ia ser horrível, que não ia dar certo. Só que depois a gente foi, né, obrigado, devido ao cenário externo, que é que influencia, né, toda uma mudança de um processo, né, os aspectos externos, não só internos, né, a mudar, e todo mundo teve que mudar o seu comportamento, sua cultura, melhorar os seus processos, sua visão, e mudou tudo isso, e a gente fazer uma nova experiência em relação. Eu queria saber, assim, quem aqui já trabalhou, eu fiz esse mente, mas acho que tem poucas pessoas aqui, a gente pode fazer no próprio chat aqui essa conversa, só vocês responderem se sim ou que não, alguma coisa, que já trabalhou com BPMS,
que tem algum conhecimento de alguma tecnologia, nova tecnologia, mas principalmente trabalhou com alguma ferramenta de BPMS. Aí você bota aqui só assim no chat, sim, não, já vi, ainda não, mas conhece. Não, sim. Como é que é isso, mais ou menos? É teste? Foi simulação, teste por conta? Ou foi, tipo, foi só uma ferramenta de BPM, assim, né? Não uma automação? Ah, não era uma ferramenta própria. Ah, tá. Beleza. Peguei os passos do processo. Olha que legal, 56 fluxos automatizados. Só no BPMS ou tem com a RPA, essas coisas? Então, eu já brifei aqui mais ou menos o que a gente vai conversar, né? Equipe pelo escritório, equipe própria aí, a parte, né? 8 robôs. Eu tive uma experiência também com automação também, com RPA também, em alguns processos também de que há alguns anos aí atrás também que foi implantado também. Então, alguns conjuntos que integram, como eu falei, né, esse novo o conceito IBPMS, né, e as plataformas de tecnologias mais recentes, a gente vai ter um outro exercíciozinho bem simples no final, e aí aspectos assim para dúvidas. Quando a gente fala, então, disso aqui do IBPMS, como eu coloquei para vocês, são aplicações de negócios dinâmicas que se adaptam às necessidades do negócio. Então, uma mudança competitiva do mercado, né, oportunidades do mercado ou por conta de competitividade. Então, o que que ele vai ajudar? Esse conceito, né? A organização a planejar e automatizar o seu processo, mas não necessariamente só com BPMS, mas integrando outras fontes de tecnologia, outras visões, como um RPA, uma inteligência artificial, e aí a gente vai avançando para outras coisas. Diga aí. Tudo junto e misturado, que aí vem com a Isso. hiperautomação. No mesmo processo, ter diferentes tipos de tecnologias em pontos, né, em determinados pontos. Não necessariamente um processo inteiro vai ser a mesma tecnologia. Às vezes é só uma parte dele que é aplicável e na outra vai ser outro, na outra não vai ter nada, na outra a gente vai ter um que não vai ser possível. Então, é entender a necessidade do negócio e ali no processo, né, do que ele precisa necessariamente. Não, tipo, isso aqui eu vou botar um workflow nele inteiro, isso aqui eu vou botar no BPMS inteiro, esse aqui, eu sei lá, vou botar um robô em todas as tarefas. Às vezes um processo tem só uma tarefa, tem um RPA ali nele, não tem várias ali. Em uma ali que a gente consegue colocar e otimiza e melhora. O próprio Cibok, ele traz com detalhes as perguntas, qual é o direcionamento para a implantação de um RPA, e aí eu vou falar um pouquinho também aqui para vocês, tá? E aí, o que que traz? Quais são as capacidades necessárias, né, para esse IBPMS, né? Então, assim, as funcionalidades que são descritas para uma tecnologia de BPM em relação a isso. Então, a gente precisa ter um analytics avançado, então, uma análise de dados autônomas que seja capaz de fazer previsão, até mesmo recomendação, porque o que a gente tem muito é dashboard do que já aconteceu, né, de coisas que já aconteceram, mas a gente precisa ter previsões, né, preditivas. A própria inteligência artificial, então, ter condições, né, de gerar aprendizado, a própria desenvolvimento, né, independência desse raciocínio humano, de como o humano pensaria. O BPM Move, então, para acessar remotamente os aplicativos. O BPM Social, que é a integração, né, das redes sociais, permitindo o quê? Que é só Netflix. A gente está nessa vibe aí também, de entender o comportamento aí também
dos nossos, né, clientes, entendeu? A partir também ali da rede social, e aí entendendo o comportamento, as previsões, e aí permitindo que a gente possa escutar para gerar uma tomada de decisão, uma mudança, uma melhoria, uma melhor experiência ali para o cliente. O BPM como base em nuvem, então, mover todo o BPMS como serviços, né, com base na web, em nuvem, em questão. A mineração de processos, né, que é o Process Mining, então, analisar esses processos com base nos logs dos eventos, do que aconteceu nesse detalhamento, a partir dos seus dados. Tudo isso eu vou conversar um pouquinho mais assim na frente, tá? Por isso que eu estou só citando aqui com vocês. O RPA, que eu acredito que o RPA seja mais tranquilo, mais comum de todo mundo, que todo mundo já ouviu falar, tem ideia do que seja, sabe, mas sabe, já viu aplicado, já aplicou, sabe mais ou menos. Eu acho que é o mais assim comum, mais fácil no meio de implantações, né, assim, em processos, né, que a própria área de processos implanta direto. Que é a automação, então, do processo de tarefas, né, manuais, que não tenham realmente uma necessidade ali, tipo, humana, que um robô. Mas esse robô não é um robô, né? Assim, é um jobzinho, que é um robozinho que fica repetindo ali aquela tarefa, né? É um Chama-se trabalhador virtual. É um trabalhador chama-se virtual. robô por isso, né? Mas é um executável né, de tecnologia que fica ali a partir da programação, O que você fazendo o que ensina, mandar ele fazer. Análise preditiva, que é orientada ali por tempo, muito, né, contribuída por aquele analytics, né, que é a internet das coisas. Então, são sistemas e os dispositivos computacionais que transferem dados. Então, assim, com as interações entre os humanos ou humanos com os sistemas. Vou dar um exemplo, assim, quando a gente fala assim, que é a internet das coisas, é o IoT, né? Do que a gente poderia, que está isso no nosso dia a dia, né? Dessa interação. A própria questão ali do relógio, né? Da interação, que é a interação dessa tecnologia entre os dispositivos. Então, a Alexa também, quando você dá o comando e vai falar. Do blockchain são contratos inteligentes. Ela é muito utilizada, eu não vi, tá? Assim, eu nunca trabalhei, não sei, questão do blockchain, mas os artigos ensinam, né? Assim, os estudos dizem, né? Assim, é muito utilizada na parte mais financeira, né? Ali entre os bancos, porque ela é o quê? São dados descentralizados, mas eles que contêm autorizações em vistas, né, de prevenir fraudes legais, né, cumprindo ali as obrigações contratuais. Então, até assim, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra e venda, uma transferência, alguma coisa, existe, cada um está em um canto, né, fazendo ali aquela transferência, aquela compra e venda, mas tem autorização ali dos dois lados, né? Enfim, para evitar ali uma fraude ou dizer que um fez ou não fez, né? E o gerenciamento de casos dinâmicos, que é a habilidade da gente ter exceções e possibilitar inteligências ali rápidas, que é muito integrado também do motor de regras, né? Que eu vou passar aqui na frente. Então, quando a gente fala ali falou do Analytics avançado, então, quando a gente no SQL, né, ele surgiu para lidar com o Big Data. O Big Data pensa assim, né, um grande volume de dados, né? Então, aquilo aí tem toda uma metodologia própria, né, toda uma linguagem de como aquilo ali é estruturado, né, como que vai ser organizado esses dados, enfim, que não cabe o caso aqui da gente ficar comentando, né? Então, eles são estruturados ou em filas, ou do que seja, né? Assim, para o quê? Para serem consumidos de alguma forma. Então, esses dados, eles vão ser, ou gerados, né? Vão ser utilizados para uma inteligência artificial, para as tecnologias digitais, né? Para uma análise preditiva. Então, tudo vai passar por um dado. Tudo vai sair, assim, para uma aplicação, uma nova tecnologia que vai gerar uma tomada de decisão, ela vai sair por um dado em relação. Eu falo até, assim, hoje, assim, podia até se falar que o nosso, sei lá, o corpo humano tem
é formado por dados, né? 1.000 dados que a gente tem aqui. Então, em relação até questões, por exemplo, da nossa saúde, do que a gente consome, o que a gente faz, tudo nosso gera dados. E aí até o que a gente está estudando, o que a gente está ouvindo, falando, enfim, aqui em relação. Então, e aí como é que a Forrest, ela dividiu esse trabalho em 3 itens que se encaixam nesses modelos de gerenciamento de casos dinâmicos, que ele pode ser, então, investigativo, a requisição do serviço ou gestão do incidente. Então, investigativo, tipo, como que seria aplicado, né? Em regulações, governança de TI, beleza, entender, investigar os motivos e os porquês daquele comportamento, do que aconteceu, né? Daquela informação, do que foi materializado. Já na requisição de serviço, eu vou solicitar algo. Olha, então, quando a gente pede uma informação de um cliente, uma solicitação, uma geração de uma concessão de empréstimo, de transferência. E a gestão de incidente é quando já aconteceu, né? Então, vai aqui com a gestão de uma reclamação, uma resolução de uma disputa, gestão da qualidade, já é o posterior, né? Então, a gente tem, vamos dizer ali assim, no dia a dia, né, que são as requisições de serviços, né, a parte investigativa que porventura pode vir a acontecer e o dissidente ali do que já ocorreu. Então, o que a gente pode ver aqui, né? Aqui temos, vamos dizer assim, né, a pasta do caso e aí várias informações, né, múltiplos canais de interação, várias regras de negócio de política que são consumidas, né, impactam, documentos. E o que estaria aqui, né? Documentos, imagens, e-mails, relatórios, correio de voz. Tudo isso é o quê? Registrados em dado, né? Então, são referências que podem ser cruzadas de informações e dados para serem conectados com os casos que podem vir a acontecer naquele processo. Então, o que quer dizer isso, né? Gerenciamento de casos dinâmicos, né? Então, são as eventuais, as possibilidades e situações que podem vir a acontecer. Então, o que influencia toda ela? E por que é baseado nisso? Então, você imagina que você tem toda uma pasta e tudo que influencia esse consolidado, né, essa pasta do caso, e que pode ser consumido ou influenciado. E aí é gerido por um banco de dados. No próximo, quando a gente fala aqui de mineração de processos, não pensa bem, né? O que é, quando você pensa em mineração, o que vem na mente primeiro? Quando eu lembro, sei lá, acho que tinha uma novela, não sei, mas lembro de mineração ali, né? Do minério, de pegar as pedras, aquele negócio, ficar na tela, né? Refinando, para pegar ali só o fino, né? Sair ali o que é de extra, né? Ali em relação. Então, a mineração do processo, ela vai utilizar o log dos eventos, que são o que startam uma outra mudança. Olha, o que é um evento, né? Por exemplo, olha, um evento é algo que acontece para uma mudança de algo. Então, recebi um alerta daqui da aula, né, para vir para cá para o Ciboc. E é um evento. Então, e aí para startar o quê? Para uma próxima atividade. Então, na mineração de processos, a gente vai pegando esses logs para fazer uma análise dessa automatizada desse recurso. E aí incorpora na plataforma. E existem alguns tipos. Eu posso fazer isso para um aperfeiçoamento, ou eu posso fazer isso para verificar apenas assim, conformidade, se aquilo está aderente, coincidência, os resultados eles são usados, né, para verificar possíveis desvios, ou para descobrir, ter alguma descoberta que eu estou utilizando aquele processo, né, sem utilizar alguma informação devida. Até hoje eu só ouvi falar de uma empresa de telecomunicação. Eu não sei se vocês já conhecem algum case, alguma coisa que trabalhe, que já faça data, né, mining, mineração de processos na empresa. Eu só conheço uma empresa de telecomunicação que começou já a trabalhar, a desempenhar esse tipo de visão, né, de trabalho. Ô, Ju, aqui no Paraná tem bastante empresas da área de saúde fazendo
para melhorar a experiência, né, a jornada do paciente. Tem bastante empresa. Inclusive, a gente começou um movimento lá onde eu trabalho também. Legal. Que é muita coisa, também aquilo, né, do aplicativo, né? Você vai fazendo ali, né, da experiência ali em relação, que vai se cruzando, né? Legal. Aí aqui existe, né, o CBOC, ele traz como proposição uma metodologia para você seguir. Então, assim, tá muito legal esse capítulo. O que está aqui, tem bastante coisa no capítulo, além do que está aqui na apresentação, porque ele traz bastante meios mesmo, assim, de como você implementar, de que visão você tem que ter, quais perguntas você precisa fazer, né? Então, ele consegue mesmo te trazer não só o quê, ele consegue trazer mesmo como você pode aplicar ali, né, no seu trabalho, qual é o melhor caminho, a metodologia para seguir. E aí, como eu trouxe aqui na parte da mineração, que a primeira coisa é a gente definir o projeto e saber o problema. Eu achei curioso que, às vezes, a gente quer otimizar e começar a fazer e vai saindo fazendo, mas não sabe nem qual é o problema, o que a gente quer resolver, quais são as lacunas, se eu tenho um indicador, o que eu vou melhorar, de compreender. Então, assim, nem sempre, não é nem só para processos de mineração, isso é para a vida. A primeira etapa sempre é o que eu estou resolvendo, que valor eu estou gerando, o que eu vou resolver com isso. E, assim, eu já tenho um dado sobre isso para dizer depois se eu melhorei ou não. Como é que está isso hoje, realmente? O que eu deveria estar alcançando, né, ali? Então, sempre primeiro entender ali o cenário atual e saber realmente o que eu vou resolver ali, o problema, né? Até por aquilo que eu comentei lá no início. Nem sempre toda metodologia ou toda tecnologia ela vai ser a melhor para todos os processos ou para o processo inteiro. Então, entendendo a necessidade e o problema, você vai conseguir perceber como, né, que você pode melhorar aquilo ali, qual é a melhor tecnologia que vai apoiar naquela melhoria, naquele problema identificado. E aí, depois, a gente começa a preparar os dados. Então, onde estão esses dados? Né? No RP, no CRM, no BPM, vai levantando para efetuar a análise, fazer a transformação desses dados. E aí, vai descobrir o modelo do processo real, e analisar as redes sociais, esses resultados, até chegar no redesenho do processo, né? Para definir as melhores alternativas. Olhando assim, parece simples, né? Parece super fácil fazer, aplicar, amanhã a gente já começa, né, a fazer onde a gente trabalha. Mas é a ideia inicial, né, para que a gente possa ir aí detalhando e fazendo. E aí, quando eu falei, assim, a parte aqui do BRMS, que é do motor de regras, né? Regras a gente tem, né? Que é o quê? O conhecimento base ali da organização, o que deve ser feito, né? Mas o que acontece e tal, o que deve ser feito. E aí existe alguns pontos, né, em que existe o BRMS, né, que as regras elas são especificadas, né? Então, assim, você pode colocar ifs, né? Você vai botar se e você pode ir direcionando ali nos processos, né? Do que vai acontecer, como um repositório ali das regras, né? Então, em vez de você ter elas descentralizadas, né? Ou em processos diferentes, com processos que deveriam ter regras iguais, acontecendo, né? Sendo aplicadas regras diferentes. Então, tudo isso ela vem para contribuir nesse motor de regras chamado BRMS. A gente tem algumas ferramentas que já vem incorporado, tá? Como se fosse um módulo, alguma coisa assim, que aí você vai incluindo e vinculando, né? Afiliando ao processo necessário. E, geralmente, é sempre quando a gente está ali nos gateways, né? Onde a gente tem os poderes de decisão, né? Então, por que eu vou seguir esse caminho ou não vou seguir o outro, né? Ali em relação. Aí aqui tem assim, né? Qual é o esquema de classificação geral para essas regras do BRMS? Então, ou restrição, orientação, uma inferência. Então, por exemplo, aí tem a definição, né? Então, se fosse para uma restrição, uma declaração completa, né, dessas categorias absolutas. Então, por exemplo, o cliente ele não deve ter
mais de 10 ordens. Ele não vai ter, pronto, é uma restrição obrigatória, né? Então, e aí ele vai colocando por cada grupo, né, uma definição e os exemplos para ir ajudando. Então, quando a gente fala tipo, de orientação, não é obrigatoriedade, né? Tipo, não deveria, mas poderia ter. Então, pode ser que sim, pode ser que não, tem que deixar ali flexível. Quando é uma inferência, né? Então, por exemplo, se ele não tiver fatura, eu faço isso. Se ele tiver uma fatura X, Y, Z, eu faço isso, né? As questões ali de dedução. E daí, assim, quando a gente vê, olha aqui o seguinte, eu não sei se todo mundo conhece o Gartner, né? O Gartner é uma empresa de tecnologia que hoje é uma empresa reconhecida, que capitaneia toda essa parte, né, de inovação, de frentes ali de ferramentas, e faz sempre essa pesquisa anual. De acordo, existem essas visões, né, de cenários. Então, se ela é líder, se são desafiadores, intervenientes do nicho, visionários. Eles têm uns critérios, uma pesquisa, e eles vão fazendo por segmentos e tipos, né? Então, esse quadro aqui é o que a gente tem das ferramentas de BPM, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui o software AG, que é o Ares. Esses daqui, por exemplo, IBM, Pegasus, eu nunca vi isso, Pegasus Systems. O Visage a gente tem aqui, né, como desafiador. Os melhores, geralmente, assim, no ranking, que ficam bem posicionados, né? Assim, tem às vezes chamadas assim, somos líderes no ranking do Gartner, somos visionários no ranking do Gartner. É sempre nesses 3 quadrantezinhos aqui, né, que as empresas têm, né, gostam de estar, dependendo do seu nicho, do seu objetivo, da sua estratégia. E aí tem várias coisas em questões. Então, assim, como é que eles avaliam? Além da ferramenta, mas a empresa, onde ela está, a localização dela, a expansão, a metodologia de negócio, patrimônio, em relação... E elas também respondem coisas, assim, as empresas também. E aí sempre saem essas pesquisas aí todo ano. E aí, assim, todo mundo quer estar na parte ali de líder ou visionário, né? O líder é que lidera ali o mercado, lidera no conhecimento, detém o conhecimento, detém o maior potencial, enfim. Do ranking ali do nicho do mercado, ela é a líder ali, né? O visionário, acho que já está em alcance, mas tem alguns pontos ainda, e não está em todos os espaços preenchidos ali. De países locais, né, de expansão, né, tá ali em relação. Aí, olha só, deixa eu ver se tem mais alguma aqui conhecida que... só vejo mesmo aqui o Oracle, Red Hat, Software AG, Tibico, e a IBM aqui que vem aqui na frente, né, liderando. BPM Online, Bonitasoft, eu já vi uma matéria também do Bonitasoft. Vou fazer Isso é bastante usado também, esse tipo de análise em tomada de preço para aquisição de ferramenta. Então, como é que ela está no Gartner, como é que está, né, em relação às outras, esse tipo de competição. Lembrem disso quando vocês estiverem aí atuando aí na empresa de vocês. E aí o RPA, né? Que é o que a gente mais comum, eu acredito, né? Que a gente vê, né? Que são esses robôs de software que imitam tarefas que normalmente seriam executadas por humanos, mas eles são utilizados para automatizar processos que possuem regras, que possam vir a ter interação com múltiplos sistemas, né? E aí é o que? É uma tecnologia que ela é baseada em uma lógica do negócio estruturada para automatizar ali aquela tarefa específica. Então, quais são os benefícios que uma automatização ela traz ali para o processo, né? Um melhor retorno de investimento, transferência do controle, né, da organização, para a organização, em vez de ficar em códigos, né?
o próprio comportamento, a cultura do ambiente corporativo, tarefas repetitivas, assim, serem colocadas mais de uma forma automatizada e deixar com que o humano, né, nós, assim, a gente possa atuar em tarefas mais complexas, em tarefas analíticas, ali em relação. Então, o que o RPA ele vai resolver? Ele vai resolver correções rápidas, ele vai... às vezes, a gente tem constantes mudanças, então ela precisa evoluir em determinado momento, tem sistemas múltiplos e que disparam, né, informações. Quando a gente olha aqui, por exemplo, nessas figuras, né, nessas imagens, a gente tem aqui, as pessoas, elas preenchem a lacuna entre os sistemas e os processos, né? Então, a gente tem produtos aqui, uma cadeia, né, vamos dizer assim. Produtos, clientes, processos, vendas, marketing. E aí, aqui a gente tem a tecnologia, né, customizada, mainframe, ERP, né, e o SaaS, que é um tipo de tecnologia, né? Não sei se todo mundo conhece esse termo, né, SaaS, onde a gente tem toda a parte, né, de software na nuvem, né, ali capaz. A gente não tem um data center, uma construção ali, né, física, em ambiente físico, né, tudo um ambiente na nuvem. E aí, aqui que a gente vai ter aqui, então, né, uma força humana de trabalho digital e uma força de trabalho humana. A gente vai continuar tendo as duas forças juntas, né? É uma mudança rápida ali no processo para que a gente tenha um ganho rápido ali, né? Quais são os benefícios de colocar um RPA? Então, a gente otimizar uma entrega, ter dividendos, assim, ou seja, temporais para... O que quer dizer isso? Dividendos temporais para os trabalhadores de conhecimento, né? A gente conseguir, né, contribuir para a gestão do conhecimento, separar aquele trabalhador ali para uma análise mais analítica, proteger e alavancar os investimentos. Por quê? Se eu entrego rápido, eu entro rápido no mercado, eu ganho tempo para começar outra atividade. Então, quanto mais eu conseguir reduzir o meu time, melhor para a minha organização, entendeu? Ali. Sempre lembrando que o custo do processo, tá? Todas as ações de tecnologias que a gente for fazer, qualquer que seja, RPA, Workflow, ou botar no BPMS, ou colocar uma tecnologia mais pesada, né? Assim, uma visão mais aprimorada. Cara, o processo se paga isso. A tecnologia, aquela automação, ela não pode se tornar mais cara do que o resultado. Então, olhar o valor total, né? Assim, o valor que eu estou gerando, qual o objetivo, né? Ali. E aí, cara, beleza. Mas qual é a diferença de uma automatização para um RPA? Porque eu posso automatizar com o workflow, eu posso colocar um sistema fazendo manual, né? Então, e por que eu não fazer? E qual é a diferença entre uma automatização e um robô? A automatização, eu tenho atividades interativas, humanas. Então, vamos dizer assim, um exemplo bem básico. Você fazia normativo no papel, escrevia, depois digitava, e aí passava por Word, e aí depois mandava por e-mail, ou gerava um PDF. Alguém aprovava. E aí guarda aquilo, salva o PDF, guarda aquilo, parará. Aí não, beleza, cara, não quero, cansei disso, eu quero melhorar a minha governança, eu quero ter mais controle em relação. E aí o que acontece? Você desenvolve um sistema que tem etapas nisso. Então, que tem um template próprio, que os funcionários entram ali e constroem juntos, que vai automaticamente para uma outra pessoa contribuir, e tem uma aprovação que vai automaticamente ali para alguém aprovar, aquela aprovação sai automaticamente para a empresa inteira, aquela divulgação. Isso é uma automatização de um processo, porque a gente tem aquelas etapas, o processo da maneira que ele existia, ele continua existindo, só que ele tem uma tecnologia por trás e uma interação humana, porque a gente continua ali interagindo com o sistema, né? Então, a gente vai fazer o clique, mas melhorou muito, né? Assim, consideravelmente. Então, o robô, o RPA, ele não tem interação humana nenhuma. É como se eu fiz a minha atividade aqui, a próxima foi colocado o RPA e na outra não tem.
Então, eu fiz aqui o robô vai trabalhar sozinho e acabou, ele vai disparar para a próxima. E aí eu vou pegar, se for o caso, que eu vou continuar ali depois da conclusão do trabalho dele. E aí esse robô, ele não é um robô igual do Jetson, né? Um robô que limpa a casa, né? Acho que a gente bem sabe disso, né? É um jobzinho, como se fosse uma aplicação de TI que tem suas regras definidas, ali o que ele vai fazer, o tempo, que tomar a decisão ele vai tomar, qual a periodicidade, e o ganho também, né? Ele vai poder trabalhar 24 horas por dia, enquanto a gente só vai trabalhar só 8 horas por dia. Então, essas visões do que definir a tarefa, do que faz, tudo isso, o CBOC ele traz todos os termos que podem ser analisados para uma definição de um RPA, porque de implantar, né? Então, isso tudo ele trabalha sozinho, ele recebe a informação, está na hora de você trabalhar. Aí ele vai, trabalha, fez o que ele foi desenhado para ele fazer, terminei, terminei. E aí, na sequência, o outro faz aí até chegar de novo ali para ele fazer. Então, a automatização, ela reduz o tempo de execução. O RPA, ele pode reduzir, ele reduz o número de pessoas que trabalham em algo, mas pode vir a reduzir. Se está botando em uma tarefinha só, eu não vou reduzir uma pessoa de uma tarefa, né? Geralmente, até isso ser evoluído, não há uma redução de um quadro assim de pessoas ali que trabalham naquele processo, né? Então, o que ele automatiza? A automatização ela vai automatizar testes repetitivos, que são produtos ou um workflow, enfim. Por exemplo, eu acabei até de implantar num trabalho que eu faço, testes automatizados. A gente tem o trabalho do QA. O QA faz uma planilha com cenários, 1000 cenários, faz várias visões ali, fica testando aquilo numa outra ferramenta, aí pega aquilo que passou, printa aquilo ali, salva aquele cenário em uma outra ferramenta e do que faz. Então, a gente automatizou essas tarefas dela. Então, existe todo um script que ela precisa fazer, já pronto. Então, a gente criou um código desse script e aí ele mesmo já faz todos esses testes para ela já automatizado. Então, em relação... e o RPA, ele automatiza um processo de negócio que é repetitivo naquele produto. Acontece sempre daquela forma, não tem como acontecer de outra forma. É sempre aquela regra, né? Não tem como ter uma inferência, uma mudança, porque ele não tem uma tomada de decisão. Ele é burro, ele faz o que mandaram ele fazer. Conhecimento de programação. É necessário criar, né, guias, scripts aqui na automatização. E aí, no RPA, não, você cria, como eu falei, ele é burro. Você cria uma vez, diz o que ele vai fazer, e ele vai fazer aquilo ali sempre. Até você, vou ter que revisar isso aqui, entendeu? Porque ele está fazendo... ele vai ter feito errado várias vezes. O ambiente software é limitado, e no RPA a gente tem uma grande variedade, a própria aplicação dos ambientes, né? E de testes, e o RPA é direto no ambiente de produção. Aí, aqui, né, assim, quais são, então, os critérios de seleção, já que a gente, para tomar a decisão, para uma tomada de decisão baseada em regras, se for baseado em opinião, não é favorável para a RPA, como eu falei, ele não toma decisão. O formato de dados precisa ser digitalizado. Geralmente, eu tenho erros frequentes nisso, então é interessante, se eu tenho erros frequentes, colocar um RPA. Eu tenho uma frequência contínua, precisa ser contínuo, porque ele pode trabalhar 24 horas por dia. Então, assim, os dados precisam ser estruturados, várias questões, e ele mesmo também traz esse bloco, um roteirinho de perguntas, né? Do que fazer, como analisar, o que acontecer. E aqui são alguns exemplos, né? O que a gente tem de RPAs tipo, na saúde, na parte da faturação, do registro de doentes. Andei aqui sem querer. Volta. Na parte de seguros, né? O processamento de apuração de reclamações. Na parte aqui do governo, mudanças de morada. Na parte aqui da viagens e logísticas, né? Contabilidade, cálculo de vendas no faturamento do comércio. Eu lembro que quando eu implantei era algo de conferência que tinha manual e acontecia sempre, tinha sempre a mesma conferência,
eram os mesmos dados que que a pessoa tinha que conferir no mesmo local, a mesma coisa, o mesmo assunto. E aí foi A gente tem robô que faz cotação de preço, e aí reduziu 85%, faz a parte de precificação, então reduziu 85% dessa etapa de cotação de preço em compras. Tem robô para emissão de faturas, para fatura de concessionárias, que ele vai, entra no site das concessionárias, faz rateio, divide aquelas faturas das concessionárias por cento de custo, né? É muito bom para a área financeira, então tem uma série de robozinhos de trabalho conciliação bancária, atividades que antes eram feitas por humanos em planilha de Excel, e que hoje o robô toca sozinho, assim, com um nível de atividade muito maior. Alguém É tem muito bom também para a área financeira. algum case, outro exemplo aí que já viu, tem na empresa, que possa compartilhar sobre alguma implantação de RPA? Não, né? Só Tá certo. precisa pensar direitinho, porque isso é para atividade repetitiva, atividades que não tem. O robô ele não pensa, ele vai executar exatamente o que está no script. Então tem que pensar direitinho onde ele é aplicável. Acho que a Karen quer falar. Oi, Karen, gente, boa noite, Boa tudo noite. bem? Tudo bem? Só para colocar para vocês, eu fiz uma vez um curso com o pessoal da iProcess de RPA e eles têm a Ok. wine inteira, sabe aquela coisa de vinhos online? Eu adoro vinho. Então tem uma empresa que vende para o Brasil inteiro. Ela inteirinha é feita com RPA, inteirinho. Toda a separação de estoque, tudo que eles fazem, distribuição, a logística toda é feita com robôs. É impressionante esse case. Eu vi eles mostraram, né? Eu nunca trabalhei com RPA, mas fiquei super Tentada. assim, porque é muito bacana, porque é exatamente isso, transferir as partes que são manuais exatamente, é para isso que o robô serve, para pegar, fazer tipo aquela coisa de nota fiscal. Então eles vão aprendendo, é muito legal, gente. Se eu achar esse case, eu mando depois para vocês. Foi bom Se eu você achar ter o vídeo. falado, Karen, da iProcess, que tem muito material gratuito no site da iProcess, falando de muito. BPMS ou de RPA, de automação de maneira geral. E eles têm cursos muito bons também relacionados a isso, para quem quer aprofundar. Isso aí. Beleza. Eu também já vi bastante, Ju, para captação de editais, pesquisa de captação de editais. Bota um robozinho lá, porque, né, as empresas precisam prospectar os editais, né? Elas vão atrás com isso. Legal. Eu falo para a gente ir compartilhando, porque vai dando ideias, né, insights. Às vezes a gente olha, caramba, isso daí, pô, eu posso adaptar para mim. Eu nunca tinha pensado nisso, né, em questões. Aí agora o blockchain, né, como eu comentei, ele representa uma estrutura de dados que ele é possível criar, ele é descentralizado, é imutável, é seguro, vamos dizer que tem um carimbo, né, de data e hora ali entre as partes independentes. O que o CBOC ele traz, né, sobre ele, existem umas diferenças, né, do blockchain pública, né, e das privadas, porque tem essas questões de visão, né, de acesso, velocidade, segurança, identidade, ativos, de custos. Então, quando a gente está aqui na pública, né, você vê que é mais caro, quando a gente está vendo que o privado é mais barato, a gente de ativos, qualquer ativo que tenha em relação, no público, né, patrimônio nativo. Então, as identidades, assim, quando a gente tem nas blockchains públicas, elas são anônimas, e aí nas privadas são identidades conhecidas. Quando a gente fala de público ou privada, né, assim, privada é algo interno ali na própria, né, na organização. O público é algo que ambiente corporativo, né? Então, tem interação, seja ou com o cliente, com o fornecedor, parceiros, público, né? Então, quando a gente, por exemplo, a gente fala que é muito usado, né, em transações financeiras. Então, aí entre os bancos, a gente está aí, né, com o Open Banking, com tudo isso aí rolando. Então, toda tipo essa tecnologia, quando aplicada, sim, públicas, né, blockchains públicas ali em relação. Então,
tem uma velocidade mais lenta, é um acesso aberto de escrita de base de dados. Aqui é um acesso autorizado. Então, as diferenças, né, de cada item. E aí, como que funciona, né, isso do blockchain? É algo que eu acho que ainda é um pouco distante assim, na realidade de muitas empresas, né, assim, as grandes players, as empresas mais assim do ramo financeiro, né, que já atuam e aplicam nisso. Então, a gente tem uma transação que é solicitada e aí ela vai pensar, né, ela roda aqui, são enviadas para a rede. Então, ela vai transmitir para o computador lá deles, né, ou para o nó de trabalho, pensando aqui de eventos, e aí esses nós eles vão receber os pedidos para validar essa transação utilizando algoritmos. Aí, quando vem, tipo, beleza, eu recebi, validei, vou aprovar. Só que essas aprovações, elas são representadas em blocos. E aí elas são adicionadas, vão sendo adicionadas em ficheiros digitais, né? Como para ter autorização e validação, né? Para evitar futuras questões de fraudes em relação, como eu comentei. Então, é muito usado aí no segmento, né, financeiro. E aí, uma vez adicionado, né, assim, o bloco a uma cadeia existente, suas transações elas são completas e permanentes e retorna para quem solicitou a transação original. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui, né? Mas é uma imagem tipo da parte de consenso dos algoritmos, os tipos de como que a gente pode utilizar, né? Que tem aí do blockchain. Oi, Karim, pode falar. Karen, né? Eu falo Karim. Karen, Desculpa, é que eu tô tá lenta aqui. Sabia que eu acabei de ler um livro do blockchain? Acabei de ler. Que top, legal. E uma coisa que o cara fala, ele explica, um livro para leigos, né? Um blockchain assim. E uma coisa que ele fala que eu achei interessante é que, assim, que o blockchain é como se fosse um cartório não centralizado. Ficarem, É bem então, mais assim, fácil assim, né? Obrigada. Então, assim, exatamente. Então, assim, e na verdade, qual que é a grande diferença de fazer um cartório centralizado? Né? Você pegar um computador e fazer todo mundo entrar lá, como a gente faz hoje. É que não existe um computador que centraliza tudo. É um cartório e ele, tecnologicamente, ele é disperso entre toda a rede. E aí existem os algoritmos de votação. Eles votam qual que é a transação, se a pessoa é verdadeira ou não, né? Mas é uma coisa que é fácil entender assim, é um cartório virtual e o que acontece por baixo a gente não precisa, o usuário não precisa saber, né? Entendeu? Do que rola. Assim, ficou muito mais fácil de entender realmente dessa forma, pensando exatamente, como cartório descentralizado. Porque outra área que utiliza muito blockchain é a área jurídica, né? Jurídica advogados também. E esse tipo de coisa, porque é exatamente essa coisa de você ter um livro, até o nome é assim, né? O livro Razão, né? Edição, é verdade. Aqui, quando eu vou comentar um pouco aqui sobre a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela faz com que o computador imite o nosso comportamento humano. Então, a inteligência artificial e a inteligência humana. Então, a artificial é uma por vez, é melhor em uma automação, ganha em volume, velocidade. Você quer falar ainda, Karen, ou a mão ficou levantada? Não, desculpa. Nada. E a natureza é a razão. Então, por exemplo, a gente tira uma foto e posta no Facebook, que aí aparece lá, né, já o rosto. Pô, tu quer marcar fulano? Já ali acontecendo, já diz o que você quer marcar, porque ele já faz assim, ele já vê aquela foto, vê que aquela pessoa é usuária e já pega e manda. Então, aí isso é uma inteligência artificial ali dentro ali do Facebook, né? E a gente aqui, a inteligência artificial versus a humana, então a gente tem habilidades múltiplas, sendo que a artificial é uma por vez, né? É você dar uma capacidade de inteligência para a tecnologia. E aí você dá essa capacidade, ela faz aquilo ali e acabou. Aí aqui outros exemplos, né? Assim, o que a gente tem? Que a inteligência artificial está contida junto com as suas evoluções, tá? Porque aí eu vou conversar aqui também sobre a machine learning e o deep learning, né? Que o reconhecimento facial está mais para o deep learning, mas
sensores, então, assim, de avisos, sensores de ré de carro, a própria questão aqui de análise de crédito, né, aqui no financeiro, previsão de diagnósticos, então, aqui já é mais a parte do machine learning, que é você já... se fulano se deu isso, então o diagnóstico pode ser esse, né, que é um aprendizado adicional. Aí a gente, falando de machine learning, ela possibilita que os computadores aprendam a executar tarefas, então, sem ser explicitamente programadas, né? Então, por exemplo, a própria questão ali que trabalha com os algoritmos. Então, Netflix, vamos ver um exemplo. A gente olha ali e começa a ver, você começa a ver que ele começa a te recomendar coisas. Por quê? Ele entendeu, por os filmes que a gente já viu, que, cara, eu posso te recomendar isso daqui. Eu acho que tu gosta disso. Acho que né, a tua vibe isso daqui. Então, e aí tem duas questões, o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. O não supervisionado cara, você está por si, não vou te ensinar, né, claramente as regras. É como se falassem, dessem para você, toma, aprende piano sem nada, sem nenhuma regra. E aí você pega ali e começa, tipo, você tem o quê? O piano ali na sua frente, você pode ter um pouco, sei lá, um pouco da melodia, ter a letra e vai tentando, e vai desbrava ali juntando as conexões, né? E o supervisionado não, você ensina o que ela vai executar a partir dos algoritmos dessas combinações, por isso que é um aprendizado ali supervisionado, né? Então, aqui são o que a gente pode ter? Classificação, então, ó, retenção de clientes, diagnósticos, que é a partir ali dos algoritmos, né, e das regras que estão sendo ali definidas, eu consigo ensinar para que ele possa executar as tarefas que eu desejo que ele execute, que é que se der isso mais isso, o resultado é esse, né? Ali. E então, cara, o que é praticamente o machine learning é o aprendizado por reforço, para que a gente possa ter decisões em tempo real, aprendizagem das tarefas, né? Navegação entre os robôs, aquisição de habilidades. A gente tem o Deep Learning, né? Eu vou passar para cá para vocês verem isso daqui. O conceito é sempre pensa assim, do macro, né, e vai diminuindo. A inteligência artificial, tudo vai passar sempre por ela, né, ali. Então, eu torno os meus processos, né, torno que a habilidade humana, nossa inteligência ali, eu consigo, a partir de dizer o que uma inteligência humana, né, assim, que tomada de decisão teria, e aí eu refino mais ainda. Eu ensino que a partir dos cenários, o que ele vai, que é o machine learning, aquele aprendizado por reforço. E o deep learning ainda dentro ali dos algoritmos do machine learning, a partir do que eu ensinei, a gente tem as partes, né, de redes neurais que vai estudando aqueles algoritmos para aquela tomada de decisão. Então, o que a gente no deep learning? A gente tem os reconhecimentos faciais, são questões mais voltadas a reconhecimento de fala, de rosto, né? Então, o de rosto hoje é muito comum no celular, né? Mas a gente tinha bastante... eu não sei se nos Estados Unidos, quando entra, eu lembro que quando eu fui, tinha lá o reconhecimento facial, que é de acordo com a foto lá do visto, né? Que foi tirada. Então, eu acho que eu fui até reprovada, e eu acho que eu tirei sem óculos no visto, e aí no dia lá eu fui fazer reconhecimento facial de óculos. Aí mandaram pegar e fazer de novo, né? Ali E aí, então, aqui assim, é a mudança, né? Aqui para comparação, que é o do desdobramento. Não. Então, eu tenho um input, e aí eu tenho essa feature, ela vai ter uma classificação para ter esse output aqui. Já aqui no Machine Learning, eu tenho primeiro a feature, e aí depois a classificação, como que ela vai realizar, né? E aí a saída. Beleza, gente? Por enquanto, aqui está dando para ir, né? A sopa de letrinhas aqui, né? De pelo menos o entendimento aí do conceito geral. E qual a diferença do que a gente tem, assim, do BI, que é o Business Intelligence, para a inteligência artificial, né?
Então, o BI, né, que é o BI, né, Business Intelligence, e aqui a parte da inteligência. E aí, quando a gente fala do IA, né, a gente também está falando do Machine Learning, do Deep Learning, em relação. O BI, ele é uma questão mais detectiva, né? Eu tenho aquele dado ali, pá, né? Vocês devem conhecer, por exemplo, Power BI, tem uma outra ferramenta que Quick View, alguma coisa assim, que trabalha, né, os dados e aí vai montando visões e aí vai podendo gerar decisões, né? Só que ali ele vai mostrar, ele diz o que aconteceu, os pontos dos dados atuais, relatórios do que aconteceu, a frequência, quantos, né? Então, é uma coisa mais detectiva. Já passou, já aconteceu, e aí eu vou ver só depois, né? E aí o diagnóstico é o porquê aconteceu, quais foram os padrões, eu posso utilizar uma mineração de dados ou uma modelação de dados ali naquele para fazer o diagnóstico. Quando a gente está falando aí de inteligência artificial, é uma questão mais preventiva, né? Assim, então, eu vou fazer uma prospecção. Então, o que pode vir a acontecer? Na verdade, é predictiva, não preventiva, predictiva. Eu estou prevendo o que pode vir a acontecer. Então, utilizar uma modelagem preditiva, uma previsão, uma simulação. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como isso pode fazer acontecer? Eu vou otimizar para cumprir os meus objetivos. Então, são visões diferentes em que eu utilizo os dados, né, ali para poder ter. Então, percebam, e depende do qual a nossa necessidade, o que eu estou querendo resolver, o que eu preciso ali no momento. Porque, assim, meios para melhorar o processo, meios para otimizar a nossa organização, para apoiar que alcance a estratégia, a gente tem, assim, de montão, né? Só que antes a gente precisa ir lá para aquele ponto, por isso que esse capítulo ele começa com a parte toda de negócio, de processo, de estratégia, de olhar uma visão mais corporativa para entender ali como que a organização está, qual a sua necessidade, para assim, beleza, ver, cara, o que eu posso implantar aqui para melhorar e ajudar esse alcance. E aí, aqui a internet das coisas, que aí são a parte de comunicação entre os dispositivos. Então, assim, já fala mesmo assim das coisas, são entre dispositivos, máquinas, ferramentas, brinquedos. Aí, onde que eles atuam? Então, assim, a gente tem de sensores, que é as coisas de relógio, coisas de sistemas de aquisição, coisas na internet. Aí a gente vai evoluindo aqui, né? Nos pontos aqui do que de relação, né? Então, eu tenho agregação de dados, de medição, eu posso, para promover uma análise. Estamos? Ah, tá. Estou vendo aqui o chat. Então, é toda a parte que tem um relacionamento, uma comunicação entre coisas. Por exemplo, o próprio smartwatch é um IoT, porque a gente está usando uma comunicação entre um smartphone, né? Ali, e que ele está replicando aquelas questões, qualquer coisa que seja uma comunicação entre. Então, assim, eu estou, sei lá, deixa eu pensar aqui, uma tecnologia aí que se enquadre num IoT. O sensor de ré, a própria questão acender luz em casa automático, notificação de coisas, né, que está para vencer, enfim, de uma coisa com a outra, essa comunicação entre os aplicativos. Bom, daí aqui a gente já tem eu abro aqui para a gente poder conversar, tem algumas perguntas aqui para a gente trocar ideia. E depois fica assim para dúvidas, para a gente colocar. Queria saber se deu para fazer um link com uma realidade. Hoje a gente está rodeado no nosso dia a dia com todas essas tecnologias aqui que eu comentei. Então, em algum momento a gente teve contato com alguma delas, né, em alguma situação, e às vezes nem repara, né?
o que que é aquilo que está por trás. E se teve algum insight, assim, para colocar, levar para, né, a vida, para o trabalho, é aí o ponto. Vocês querem primeiro trocar ideia ou conversar aqui, ver aqui no Mente? O que vocês preferem? Eu acho que fica claro para todo mundo que processos e tecnologia continuam sendo meio para que a gente gere a transformação na organização. Mas que hoje em dia a tecnologia tem um peso muito grande como habilitadora justamente dessas inovações, dessas transformações que a gente tem que fazer. Então, nenhum profissional de processos pode fechar os olhos para esse tipo de conteúdo. Mesmo que ele não vá desenvolver, mesmo que ele não vá codificar, ele tem que ter consciência, noção, conhecimento de todas essas ferramentas que podem ajudar a ele ter uma entrega melhor, a saber o que tem que ser feito, ele pode não saber como fazer, mas saber quem ele tem que contratar, o que seja, para que ele possa ter soluções mais efetivas para os negócios. Isso. Acho que essa é a provocação, aí começaram. A provocação que esse capítulo, né, vem trazer. Você vai agora para a mente, Ju? Vou, Cadê a mas galera? só uma pessoa respondeu aqui por enquanto. Se todo mundo conseguiu acessar, e aí eu entendo. Oi, alguém falou aqui? Ah, tá. Vou já projetar aqui. Aí a gente vê as pessoas que estão entrando, Ju, acho que fica mais fácil. Ah, tá. É que eu fiquei com medo de tirar o QR Code. Não, projetei o errado. É isso. Coloquei o link ali no chat, pessoal. Ah, obrigada. Nada. Mas deixa eu ver quantas pessoas que. Alguém está com alguma dificuldade? Quer algum outro link? Vamos lá, pessoal, coragem. Não morde, não. Só tem, depois desse, a outra pergunta. Ó, 4 pessoas. Bora, tá crescendo.
pessoal tá tímido, Ju. Só tem 13 pessoas, viu? 8 Não, respondendo. eu acho que já foi. Eu vou atualizar aqui, deixa eu ver. Aí. A primeira, mudar fundamentalmente as pessoas, processos e sistemas e tecnologias, né? Então, a transformação digital, ela não vai passar só na visão ali da aplicação do sistema, né? A gente precisa olhar a empresa ali como um todo. Então, qual é o impacto dela nos processos? Não é sobre ferramenta, Isso. é sobre cultura. Isso. Aí tem o próximo. Ver se vocês conseguem responder isso aí. Só mais dois, né? Da outra vez a gente fez com... Virou com 8, né? E tem uma musiquinha, né? Só de fundo. O carro te bota a musiquinha, né? Verdade. Mostra, tem o vai, tá? Assistiu a oitava que respondeu na outra. Bora lá, vou mostrar então. Exatamente, todo mundo. Ó, foi bem na hora, hein? Legal. MS são microserviços, né? Que eu não cheguei a comentar, mas as aplicações hoje em dia nas empresas, né? Do monolito para microserviços, né? Aquele grande legado gigante, que é toda aquela tecnologia aglomerada, né? Para serviços pequenos, né? Que resolvem uma determinada um domínio daquele negócio, né? Ali. Então, se eu tenho, por exemplo, uma gestão ali de frotas, né? Então, em vez de eu ter um monolito gigante com uma linguagem só, onde a mudança ali de ajustes, né? Eu vou ter que parar tudo para mexer, então eu vou ter serviços menores, serviços tipo de frota, de logística, de transporte, monitoramento, e aí são microserviços e tem suas próprias, né, arquiteturas ali para otimizar, enfim, tem vários frameworks aí para esse tipo de desenvolvimento e aplicação. RPA, como eu disse, foi o último ponto, né? Quando a gente está falando ali de CRM, o SCM, são ferramentas corporativas, junto com RP, né? São tecnologias corporativas que olham para os processos corporativos da organização, né? Não são tecnologias emergentes, essas novas tecnologias. O BPMS, a gente também, né, a própria na questão aí também de automação aí de processos, né, da ferramenta. Beleza, gente? Bom, cadê minha apresentação agora? Acho que eu saí daqui bem. Isso. E se vocês quiserem comentar, tirar alguma dúvida, falar algum ponto, alguma coisa que ficou, ou colocar que lembrou, trazer algum insight aqui,
alguma observação, tipo, lembrei que na minha empresa tem isso, eu identifiquei isso, enfim, fica aberto aí para se alguém quiser colocar algum ponto para a gente poder ou trocar alguma ideia, enfim, se vocês quiserem. Se a Karen acha o case para enviar para a gente. Eu vou tentar achar no material que eles passaram, é bem bacana. E realmente é uma coisa da tecnologia, meu background é em tecnologia, né? Então, Que legal. assim, eu não consigo, acho que talvez por vir da tecnologia, não consigo enxergar processos sem a tecnologia hoje, mas eu concordo totalmente que é uma mudança de cultura, não é uma mudança de fora, né? Não adianta trocar ferramenta e não trocar a cultura das pessoas. Isso, a gente muito na TI, acho que tu vem da TI, Ju, é isso? Não, eu vim da área de negócios e tô na TI. Você fez o inverso. Eu saí da TI, de tanto que eu apanhei na TI, eu fui para a área de processos, né? De tanto que eu apanhava, porque o sistema que está errado, é o sistema que está errado. Não, era o processo que não estava dando conta, né? Mas é complicado mesmo, é uma coisa que a gente em TI, a gente fala muito isso, um jargão que é não informatizar o caos, né? Tomar cuidado para não informatizar, porque é muito fácil você pegar e automatizar um processo que está completamente caótico ou não resolver o problema que a pessoa tem. E eu acho que a TI, a gente tem que tomar um cuidado, e isso eu vejo que é um cuidado que por várias vezes eu caí nessa armadilha trabalhando com processos, que é você ir na onda do que está novo, do que está acontecendo. Eu vou usar RPA porque está todo mundo usando RPA, não, agora eu tenho uma tecnologia, não, agora vamos. Então, assim, eu vejo muita coisa, assim, tipo você querer usar um canhão para, né, matar uma mosquinha. Então, acho que com a tecnologia que a gente já tem hoje nas empresas, acho que já dá para fazer tanta coisa, né, sem ter coisas muito novas, ou então fazer umas experiências um pouco menos agressivas, assim, sabe? Menos disruptivas, que eu digo, né? Porque é muito legal fazer uma coisa disruptiva, mas eu acho que precisa saber como fazer, né? E eu acho que a tecnologia ela tem esse porém, porque é que nem, como a gente falava também, é uma área que ela se autoalimenta, né? É que nem a área de moda, é igualzinho. Né? Agora tem uma roupa que é da moda, aí mês que vem é outra, o verão que vem é outro. Tecnologia é a mesma coisa, né? No final é a mesma roupa, né? Serve para a mesma coisa. E vice-versa, da mesma maneira que a gente, quando atua com processos, de saber entender as novas tecnologias, pelo menos saber o que existe, ao contrário, para não ficar vendido. E para a TI também. Ela é especialista na tecnologia, mas também ter ideias de como funciona o processo, de como argumentar, né? Porque também tem muito daquilo. Às vezes a gente não sabe pedir, né? Não sabe pedir porque não sabe qual é o problema, e a TI fica, beleza, foi o que você pediu, está aqui, né? E implanta aquilo ali e está fazendo isso, automatizando o caos, né? Então, os dois lados a gente ser questionadores, né? E assim, questionar, observar, provocativo. Por que eu realmente preciso disso? Isso realmente é o melhor? Eu vou estar qual o valor que eu estou entregando, né? Eu vou estar daqui a 6 meses isso vai fazer sentido ainda? Pergunta, eu penso, daqui a 6 meses isso vai fazer sentido ainda, né? Que o valor ele precisa ser perene para a organização. Ela travou a Karen. Caiu. Isso. Quer esperar ela voltar para tirar uma foto aí? Se você quer comentar alguma coisa? Abriu a câmera. Esse que você queria comentar algum ponto. Todo mundo aqui é muito mais área de processo do que TI, né? Eu acho que no momento a gente tem que estar em ambas, né? Tem que estar um pé lá e outro cá.
Então, vamos esperar ver se a Karen volta para tirar foto, esperar só uns 2 minutos, 1 minuto, 2 e tal. O que vocês acham, meninas? Eu acho que é isso. Todo mundo hoje tem que dizer que é os dois, né? Processo, tecnologia, diria até os três. Pessoas. Pessoas Perfeito. até. A gente tem que também entender de gente, antes de qualquer coisa. É verdade, porque entender as capacidades necessárias para a execução daquele processo, né? Tudo é baseado em pessoas, né? Ali, no engajamento. Então, E tem uns comentários aqui. Isso, tudo bem? Não estava vendo aqui, sou os dois. Na eixo de processo, trabalho ligado a TI, área de negócio. acho que é melhor a gente ir para a foto, né, pessoal? Acho que ela não vai voltar, não. Ô, A Paty, fotógrafa... Oi. antes da gente encerrar, eu queria comentar sobre o nosso prêmio, né? Acho que é legal a gente divulgar aí o nosso prêmio. Se quiser falar um É bom mesmo. pouquinho. Exatamente, para a Pronto. galerinha que está aí. Boa ideia, Edna. Pessoal, vocês sabem que a gente está com um prêmio aí, com inscrições abertas, que é o prêmio Acelera BPM. Esse prêmio é a primeira vez que a gente está conduzindo, né? Ele é um prêmio voltado para os profissionais de processo que não precisam ser BPPs e para as empresas, né? Aí a gente tem duas categorias, organizações públicas e organizações privadas. O período de inscrição é até o final deste ano. Tem lá tudo no site da ABPMP Brasil, as informações, como fazer a inscrição e tudo. E a inscrição é baseada num case de alguma iniciativa que você tenha feito de processo, de melhoria, de transformação de processo. Tá? Vai querer lá saber o que você fez, qual foi a dor que você resolveu, que resultado você gerou. Esses projetos serão analisados por uma banca técnica e depois apresentados no evento, aqueles que forem finalistas. Então, corram lá, deem uma olhadinha no prêmio lá no site. A gente fez com muito cuidado para que a gente tivesse um prêmio bem construído, isento. Tem um primeiro momento que vai ser avaliado às cegas, para não ter nenhum tipo de conflito de interesse. Aí eu convido a todos a conhecer e, quem sabe, se inscrever no prêmio, tá bom? Perfeito, Paty. Ju, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade, né, para estar com a gente nesses 2 encontros. Não assisti o primeiro, mas sei que foi muito bom. Gratidão aí a todos que participaram com a gente, né? Quem não assistiu todos os encontros, eu passei ali para vocês as informações, tanto o link de acesso ao prêmio, como também o local onde estão disponibilizados os nossos videozinhos de todos os encontros que nós tivemos. Hoje já é o 9º encontro, né, Paty? Faltam apenas 2 para a gente concluir a nossa jornada aí do grupo de estudos. E também as apresentações que os palestrantes aí fizeram a gentileza de nos ceder, né? Para quem está estudando aí e quer se tornar CBPP é bastante importante. Siga-nos em nossas redes sociais, está ali, a Ju compartilhou tanto as da BPMP Brasil como as do Rio de Janeiro. Fiquem ligados aí nos nossos eventos e nas nossas divulgações, tá bom, pessoal? Ju, se puder fechar aí a tua apresentação para o pessoal abrir a câmera e a gente fazer a nossa tradicional foto do final do encontro. Tá bom. Lembrando, próximo encontro, 22, daqui a 15 dias, tá? Capítulo 9, o pessoal do Distrito Federal, e depois, início de dezembro, né, 15 dias depois, tem o capítulo 10 com o pessoal do Rio Grande do Sul, que todo esse grupo de estudo ele foi feito aí com a participação de diversos regionais, aqui eu também aproveito para agradecer, hoje aqui em nome do Rio de Janeiro. Perfeito. Mas alguém vai abrir a câmera aí? O pessoal não está animadinho? Ficou até o final e não quer sair na foto? Meu vídeo tá ferrado. Então tá bom. Então, não acredito, Silvana. Vê que falta de absurdo. Então, bora lá, pessoal. Salvando a nossa foto para publicar nas redes sociais. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigada para vocês.
E até o próximo encontro, como a Patrícia falou, daqui a 15 dias. Certo. Obrigada, gente, viu, aí, por essa noite. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau. tchau, boa Obrigada, noite. Ju. Boa noite, pessoal.